Você teria coragem de ler um diário encontrado em uma casa abandonada? O que estava escrito fez Ana se arrepender para sempre. Ana entrou em uma casa abandonada para fotografar, mas encontrou um diário empoeirado. Nas primeiras páginas, estavam descrições de uma vida comum. Mas as últimas folhas contavam algo sinistro. Quem encontra este diário, liberta quem está preso aqui. De repente, as portas da casa começaram a bater sozinhas. A última página, que antes estava em branco, agora dizia: olhe atrás de você. Ana viu algo se mover no reflexo da janela, mas quando se virou, a única coisa que encontrou foi o diário, com seu nome escrito na capa. Você já se hospedou em um hotel e sentiu que algo estava errado. Esta história vai te deixar com arrepios. Diego passou a noite em um hotel simples, mas notou que o quarto ao lado estava trancado com uma corrente. Perguntou ao recepcionista, que apenas respondeu: não abra a porta do quarto 213, por sua segurança. Durante a madrugada, Diego ouviu batidas vindas do quarto. Uma voz suave chamava seu nome. Diego, me ajude. Incapaz de resistir, ele abriu a porta com uma chave que encontrou no balcão. Lá dentro, só havia uma cadeira de balanço e seu próprio reflexo sentado nela. E se você recebesse uma ligação de alguém que já morreu? Foi isso que aconteceu com Júlia. Júlia estava sozinha em casa quando recebeu uma ligação de sua avó. Mas sua avó havia morrido há meses. Curiosa, atendeu, e uma voz familiar disse: Júlia, cuidado com quem está aí com você. Confusa, ela olhou ao redor, mas estava sozinha? Ou assim pensava. Quando desligou, ouviu passos atrás de si, e o telefone caiu no chão. No visor, havia uma mensagem. Você já ouviu sons estranhos vindo do porão? Quando Pedro investigou, algo aterrorizante aconteceu. Pedro estava sozinho em casa quando ouviu batidas vindas do porão. Pegou uma lanterna e desceu para investigar. Lá, encontrou uma cadeira de balanço que se movia sozinha. Quando iluminou o canto da sala, viu uma figura encurvada que sussurrou: Finalmente você chegou. Ele correu para a porta, mas ela estava trancada. A lanterna apagou, e o único som que se ouvia era a cadeira rangendo, cada vez mais próximo. Há um quarto nesta casa que ninguém pode entrar. Um homem ignorou o aviso, e o que aconteceu foi aterrorizante. Rogério comprou uma casa antiga e foi avisado para nunca entrar em um quarto específico. Mas, uma noite, curioso, ele decidiu ver o que havia lá. Dentro, encontrou móveis antigos e um grande baú no centro. Quando abriu o baú, ouviu passos atrás de si, mas não havia ninguém lá. Ao se virar novamente para o baú, ele estava vazio, exceto por um bilhete. Você será o próximo. Na manhã seguinte, Rogério havia desaparecido, e o quarto estava novamente trancado, como se nunca tivesse sido aberto. Você pararia o carro se visse uma boneca no meio da estrada? João fez isso, e o que aconteceu foi assustador. João dirigia tarde da noite quando viu uma boneca sentada no meio da estrada. Pensando que era alguma brincadeira de mau gosto, ele saiu do carro para tirá-la do caminho. Quando voltou, a boneca estava sentada no banco de trás. Assustado, ele jogou a boneca para fora e acelerou. Mas, ao olhar pelo retrovisor, viu a boneca acenando para ele com um sorriso macabro. No dia seguinte, João foi encontrado fora da estrada, com marcas de pequenas mãos em todo o carro. Você já viu um palhaço à noite? Em um lugar onde ele não deveria estar? Essa é a história de um encontro que ninguém esqueceu. Lucas voltava para casa em uma noite chuvosa quando seu carro quebrou em uma estrada deserta. Enquanto tentava consertar o motor, sentiu uma presença estranha. Levantando o olhar, viu algo que o deixou gelado. Um palhaço, parado sob um poste de luz, segurando um balão vermelho. Ele achou que fosse imaginação, mas ao piscar, o palhaço estava mais perto. Tentando ignorar, entrou no carro e travou as portas. O motor não ligava, e a chuva ficava mais forte. Então, ouviu 3 batidas na janela. Quando se virou, o palhaço estava ali, sorrindo de forma perturbadora. Antes que pudesse reagir, o vidro começou a embaçar, como se algo estivesse escrevendo por dentro. A palavra que apareceu o fez tremer. Siga-me. No dia seguinte,
Seu carro foi encontrado vazio na estrada. O único sinal de Lucas era um balão vermelho preso ao retrovisor, balançando ao vento. Dizem que, até hoje, nas noites chuvosas, o palhaço pode ser visto naquela mesma estrada, esperando por sua próxima carona. Você já entrou em uma floresta e teve a sensação de que algo estava observando você. Foi o que aconteceu com Lucas. Mas o que ele encontrou no fim da trilha vai te arrepiar. Lucas estava caminhando por uma trilha isolada, com poucas marcas de pegadas e sinais de passagem. Quando olhou ao redor, percebeu algo estranho. Uma linha de árvores parecia formar um corredor, como se fosse um caminho secreto, mas nenhum animal ou pássaro estava por perto. Ele decidiu seguir o corredor. À medida que avançava, uma sensação crescente de que algo estava observando aumentava. Quando chegou ao final, encontrou um enorme círculo de pedras. Você acredita em jogos que invocam espíritos? Depois de ouvir isso, talvez pense 2 vezes antes de brincar. Lucas e seus amigos encontraram um velho tabuleiro em um porão. Eles começaram a jogar por diversão, mas as respostas no tabuleiro começaram a formar frases como: "Vocês não deveriam estar aqui." Quando tentaram parar o jogo, o ponteiro se moveu sozinho e caiu no chão. A luz apagou, e uma voz sombria sussurrou: "Agora é tarde demais." No dia seguinte, ninguém conseguiu encontrar Lucas ou seus amigos, apenas o tabuleiro, com marcas de unhas em volta dele. No interior de São Paulo, existe uma pequena floresta conhecida como Vale dos Sussurros. A lenda conta que, quando o vento passa entre as árvores, o som das folhas secas que caem no chão cria palavras e frases, como se a floresta estivesse falando. Dizem que quem ouvir a mensagem da floresta terá uma visão de algo que ainda está por vir, mas sempre há um preço. Em uma manhã de outono, um jovem chamado Caio foi até a floresta para escapar do caos de sua vida. Ao caminhar pela trilha, sentiu o vento que começava a fazer as folhas secas se mexerem. O som delas batendo no chão começou a se transformar em palavras claras. Vingança vem com a morte. Caio parou, com o coração acelerado, tentando entender o significado da mensagem. Antes que pudesse reagir, o som se intensificou e ele sentiu uma presença atrás dele. Ao virar-se, viu uma figura encapuzada, que apenas apontou para ele com um dedo esquelético. Sem entender o que estava acontecendo, Caio correu, mas ao sair da floresta, ele não era mais o mesmo. Desde aquele dia, ele foi perseguido por pesadelos e vozes que lhe repetiam a mesma mensagem, até que ele desapareceu misteriosamente, deixando apenas as folhas secas como lembrança. Você já deu carona para alguém no meio da estrada? Esta história vai fazer você pensar 2 vezes. Joana dirigia por uma estrada deserta quando viu um homem acenando. Ele parecia cansado, então ela parou para ajudar. Durante a viagem, ele ficou em silêncio, apenas olhando pela janela. Quando chegaram ao destino, Joana se virou para avisá-lo, mas o banco do passageiro estava vazio. Assustada, olhou pelo retrovisor e viu o homem caminhando de volta para a estrada, enquanto acenava novamente para outro carro. Você já encontrou algo estranho em uma floresta? Pois imagine achar um círculo de pedras, que começa a se mover. Felipe e seu grupo de amigos estavam explorando uma floresta densa quando encontraram um círculo de pedras gigantescas, dispostas de forma simétrica no chão. No meio, havia um espaço vazio, como se algo estivesse faltando. Curiosos, eles começaram a tirar fotos e gravar, até que uma pedra se moveu sozinha. O chão tremeu, e um som de sussurros começou a emanar das pedras. Ao olharem para o centro do círculo, viram uma figura encapuzada, de olhos brilhantes, se aproximando. Eles correram para fugir, mas ao olhar para trás, o círculo de pedras estava fechado. Os amigos de Felipe haviam desaparecido. Ele foi o único a escapar, mas as pedras ainda se mexem todas as noites, buscando por mais almas para adicionar ao seu enigma. Você acha que já viu sombras na floresta? Então, talvez você ainda não tenha visto nada como o que aconteceu com Júlia. Júlia estava acampando com os amigos em uma região da floresta conhecida como Vale Perdido. Era uma área rara, nunca explorada por muitos, e cheia de histórias de desaparecimentos. Durante a noite, ela acordou com a sensação de que algo estava se movendo na escuridão ao seu redor. Ao sair da tenda, viu sombras se movendo entre as árvores, mas não havia vento. Curiosa,
Seguiu as figuras até encontrar um enorme círculo de pedras, com figuras esqueléticas desenhadas nas paredes das árvores ao redor. No centro, uma enorme sombra começou a tomar forma, se aproximando dela. Desesperada, ela correu de volta para o acampamento, mas, ao olhar para trás, viu que as sombras a estavam seguindo. Quando entrou na tenda, os amigos não estavam mais lá, apenas suas sombras, se contorcendo e se arrastando pelo chão. Júlia conseguiu fugir, mas desde aquele dia, ela nunca mais conseguiu ver sua própria sombra da mesma forma. Eu deveria ter ouvido quando disseram para não andar naquela trilha durante a chuva. Estava voltando para casa. A chuva apertava. Quando ouvi alguém chamar meu nome. Era impossível. Eu estava sozinho. Continuei andando, mas a voz ficou mais alta. Me virei e vi uma mulher parada na chuva, com o rosto coberto de lama. Ela apontou para o chão, e quando olhei, havia meu próprio corpo caído na lama. Todo mundo dizia que aquela casa estava viva, mas eu nunca acreditei. Eu a comprei por ser barata, mas desde a primeira noite algo parecia errado. As paredes estalavam como se respirassem, e eu ouvia ruídos baixos, como murmúrios. Quando me deitei, senti algo se mover debaixo do colchão. Acordei com o som de um gemido. Levantei o lençol e vi um buraco na madeira, com algo pulsando dentro. Minha avó sempre dizia que essa cama era amaldiçoada, mas eu nunca acreditei. Era a cama que ela trouxe do casarão onde trabalhou. Quando eu me deitei nela pela primeira vez, ouvi um choro baixo vindo debaixo do colchão. Levantei as tábuas e vi algo estranho. Uma velha boneca de porcelana, com os olhos abertos e molhados, como se chorasse. Naquela noite, ouvi passos no meu quarto e acordei com a boneca sentada ao meu lado. Você já se perdeu em uma floresta e encontrou algo que nunca devia ter visto. Essa história vai te fazer pensar 2 vezes antes de entrar na mata. Carla estava fazendo uma trilha sozinha na floresta perto de sua casa quando percebeu que havia se afastado demais. Ao tentar voltar, viu algo inesperado, uma cabana de madeira, no meio de uma área densa de árvores. Intrigada, se aproximou, mas a porta estava aberta. Dentro, havia apenas uma mesa com símbolos estranhos desenhados nela e um livro empoeirado. Quando Carla abriu o livro, as palavras começaram a brilhar e se mexer, como se algo estivesse tentando se comunicar. Antes que pudesse entender, ouviu um sussurro atrás de si. Você entrou no meu território. Quando se virou, a porta bateu sozinha, e a cabana desapareceu na escuridão. Dizem que, quem entra lá, nunca mais consegue encontrar a saída.